Para vocês, um relato que envolve ida a Sete Além, a Igreja do Gancho e muito medo. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos a Sete Além. Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Antes de mais nada, deixa seu like e um oi aqui nos comentários. Me ajuda a viralizar e espalhar a palavra. Faz isso pra mim, tá bom? Já fez? Então é o seguinte, pessoal, eu tô lançando um curso chamado Do Zero ao Conto. Vamos publicar juntos? Será um curso de 4 encontros virtuais de 2 horas com lições teóricas e práticas. No final do curso, de 8 horas no total, publicaremos um livro de contos escritos por mim e pelos alunos, que poderá ser colocado nas plataformas e vendido e ainda renderá direitos autorais para você. Serão 4 aulas noturnas em julho. Falaremos de tudo para que você saia com habilidade para idealizar e escrever um conto matador. Vamos falar de criatividade, inspiração, pesquisa, enredo, personagens, diálogo, registro de livro, revisão, publicação e divulgação. Em cada aula você ganha material didático dos temas abordados, além de levar exercícios para fazer. É isso mesmo, eu vou te dar todo o caminho das pedras. E ao se matricular, você entra num grupo exclusivo de alunos que vai durar para sempre. Um curso dedicado a técnicas de escrita que ainda te coloca num grupo também de técnicas de escrita, mercado literário e divulgação. No final do curso, além de ganhar o certificado, você leva um PDF com uma lista de contatos de fornecedores e editoras. As vagas são limitadas e por ordem de reserva. Me chama no WhatsApp 11 9 3962 8415. Agora eu te passo tudo sobre o curso se você me chamar imediatamente, tá bom? Bom, hoje eu vou contar o relato do Denis, o cara que foi para Sete Além de carro e trouxe algo de lá. O que será? Vamos descobrir juntos e pelados? Luciano, meu nome é Denis. Depois de tantos vídeos e relatos, acho que é impossível negar que existem pontos coincidentes de Sete Além. Acho que você já percebeu isso, não? Eu nunca tinha ouvido falar em Sete Além. Eu gosto muito de terror e literatura, mas acho que o assunto não me atingiu. Ou talvez eu tivesse ouvido e não tivesse dado conta. Bom, o que aconteceu foi no ano passado e eu não tenho explicação para dar. Estávamos eu e minha namorada voltando de carro da casa de amigos. Eles estavam estreando a casa nova deles e fizeram uma pequena festinha. Minha namorada é daquele tipo cagona, sabe? Tem medo de tudo. Não gosta de andar de carro de noite, tem medo do escuro, medo de ladrão, medo de alienígena, medo do fim do mundo, medo até de anjo da guarda. Naquela noite saímos tarde da casa desse casal. Eram 2h40 da manhã. Nós moramos juntos e nossa casa fica a cerca de meia hora da casa desse casal. Eu não tinha bebido praticamente nada e ela realmente não tinha bebido nada mesmo. Seguimos para nossa casa pela estrada. Deixei um som rolando no rádio para distrair e me manter acordado. Pensei que minha namorada iria dormir logo, mas ela passou parte do caminho tensa e com medo. Ai, não para nesse farol, ai, anda mais devagar. É bem dela fazer isso mesmo, ela faz sempre. Ela só foi relaxar quando faltavam uns 5 minutos para chegarmos em casa. Ela foi ficando em silêncio, baixou o volume do rádio e fechou os olhos. Quando passamos pelo túnel, que geralmente é iluminado, tudo começou a ficar estranho. No meio do túnel, minha namorada começou a gemer grosso. Isso mesmo, é estranho falar, mas não é possível procurar outro termo para dizer o que ela fez. Ela gemeu grosso. Deu um gemido estranho
e não parou mais de fazer esse gemido, que me lembrou até um rosnado. Era uma espécie de ronco de quem está muito cansado. Pelo menos foi isso que pareceu. Porém, assim que saímos do túnel, ela parou de gemer, mas o que mais me chamou a atenção é que eu não reconheci esse outro lado do túnel. Eu não entendi nada. No caminho de ida, tudo estava normal, porém agora, na volta, o lado do túnel que era mais perto de onde eu morava estava mudado. Estava sem as casas costumeiras e os comércios. Só tinha mato, muito mato, chão de terra, um córrego no meio com um murinho branco baixo ladeando esse córrego. Parecia um ambiente praiano, apesar de eu não estar vendo praia e nem mar. Algo ali me lembrou bairros de praia. Nessa hora, eu segui um pouco mais devagar. Não era possível que a avenida do túnel tinha se tornado uma estrada de terra. Eu olhei pelos espelhos e não vi mais o túnel atrás de mim. O primeiro pensamento que veio à minha cabeça foi o de que, de alguma maneira, eu tinha adormecido no volante e dirigido horas para algum lugar estranho. Bom, é impossível de acontecer isso, óbvio. Era como se eu tivesse sofrido um lapso de memória e dirigido para algum lugar. Será, Luciano? Imediatamente eu pensei, não vou acordar a Diana, minha namorada, de jeito nenhum. Do jeito que ela vai me falar muita coisa. Antes de eu acordá-la, vou identificar onde eu tô e o caminho de volta, que aí se ela acordar, ela vai achar tudo normal. Estava tarde e tudo escuro. Segui pela estrada estranha, procurando uma placa de rua ou alguma indicação de onde eu poderia estar. Não tinha nada assim. Olhei no alto, ao longe, e não vi nada. Pensei em procurar pessoas para me ajudarem, mas era de madrugada e eu também não estava vendo outros carros. Quanto mais eu avançava, mais estática pegava no rádio, que estranhamente não estava ligado em nenhuma estação, mas sim no Bluetooth do meu celular. Provavelmente alguma interferência bizarra eletromagnética estava rolando. Andei alguns metros para frente e o rádio ficou uma chiadeira só. O que mais me espantava era o fato de não ter mais o túnel atrás de mim. Parecia coisa de filme, sei lá. Um pouco mais à frente eu parei o carro. A rua de terra era larga, com o córrego no meio, com algumas casas antiguinhas e nenhuma luz elétrica, apenas uma luz fraca da lua encoberta por nuvens. Eu desci para olhar em volta e nesse instante ouvi um barulho, o barulho da porta do meu carro. Era minha namorada, Diana. Pensei que ela tivesse acordado, mas não foi isso, foi pior. Ela estava com o cabelo cobrindo a cara e a cabeça baixa. Ela continuava a fazer aquele som horrível de ronco, aquele gemido grosso. Ela saiu do carro e eu fiquei chamando por ela, mas ela bateu forte a porta e saiu andando para o meio do mato, para o outro lado, como se ela soubesse onde ia, como se ela conhecesse o local. Eu nunca pensei que ela tivesse tendo uma crise de sonambulismo. Se bem que era possível, claro, mas ela nunca teve isso, desde quando eu a conheço. Mas sei lá, do jeito que ela tem medo de tudo, ela jamais iria naquele caminho à toa. Por isso, não acredito que ela estivesse consciente. Eu corri atrás dela chamando, mas ela foi muito rápido na minha frente e correu para o mato. Óbvio que eu corri atrás porque eu pensei, se ela acordar e estiver sozinha no mato, vai surtar. Travei o carro e a persegui. Não era um mato muito alto, nada disso. Estava tudo escuro e ela correu como se conhecesse realmente o local. Passou por uma faixa curta de árvores e eu passei atrás dela e nós chegamos numa área aberta, uma área lateral onde tinha uma casinha. Eu comecei a gritar o nome dela, pedindo para ela parar, mas ela não parava de correr na minha frente. Nesse momento, ela começou a rir. Parecia uma criancinha fugindo de mim e rindo, muito fino, uma risada aguda. Ela foi em direção àquela casinha que era bem velha. Pelo pouco que eu vi, eram paredes externas de reboco quebrado e aquele telhadozinho de telhas velhas também. Era uma casa térrea,
tinha uma entrada sem porta e um quadrado na parede onde deveria ter uma janela. Parecia ter somente um cômodo mesmo. De repente, minha namorada parou a alguns metros dessa casa, se virou para mim e perguntou: Amor, onde eu tô? Eu corri e alcancei. Ela ainda estava de cabeça baixa e ela repetiu: Onde a gente tá, amor? Ela falava toda meiguinha. Eu estava doido para voltar para o carro e sair daquele lugar dirigindo. O carro me parecia seguro, então eu respondi: Diana, vem comigo, vamos voltar agora. Nisso, eu afastei o cabelo do rosto dela e, para o meu espanto e terror, ela estava com os olhos fechados, totalmente fechados, como se estivesse dormindo, Luciano. Então, 3 pessoas saíram da casa e uma apareceu na janela. Estavam de roupa preta, mas roupas diferentes entre si. Pelo pouco que deu para ver naquele escuro, era que eram 2 homens com uma mulher no meio, e eles estavam parados na porta. E na janela tinha uma criança. Eles não falaram nada, apenas ficaram na porta da casinha. Eu os vi a sua silhueta e, mesmo assustado, eu falei: Boa noite, pessoal, a gente tá perdido, onde a gente tá? Foi quando eu notei, quando os meus olhos se acostumaram um pouco com a escuridão e a pouca iluminação da lua, que eles tinham saído e parado na porta e na janela, mas estavam de costas para mim. Isso mesmo, eu estava vendo a parte de trás deles. Muito bizarro. E eu falei: Dai, vem amor, vamos embora agora. Porque eu sabia que aquilo não era normal. Minha namorada então começou a rir novamente. Ela voltou com aquela risada irritante e aguda. E com os olhos ainda fechados, começou a andar em direção às pessoas da casa. Só que ela foi de costa, olhando para mim. De costa para as pessoas, de costa para a casa, andando em direção a eles. E virada para mim, de olhos fechados e sorrindo. E ela falou: Eu tava brincando, seu bobinho. Eu fiquei assustadíssimo, eu queria acordar, como se eu tivesse um pesadelo. E eu falei: Vem, amor, isso tudo tá muito estranho, vem cá, vem, vamos. Minha namorada continuou rindo e entrou com aquelas pessoas naquela casa. Eu continuei parado, em pé, até que eu não resisti, fiquei preocupado e corri em direção à casa. Lembrando que tudo isso, Luciano, com tudo muito escuro. Um breu só. E eu, um cara sério, um cara que não é de brincar ou zoar, testemunhando tudo aquilo, vivendo tudo aquilo. Quando eu cheguei mais ou menos próximo à casa, olhando do lado de fora, não dava para ver nada lá dentro. Então, fui me aproximando para ver se via minha namorada. Meu plano era pegá-la no colo e correr de volta para o carro. Quando eu cheguei na reta da entrada, para o meu espanto, as pessoas estavam deitadas no chão de barro da casa. Isso mesmo, elas estavam todas deitadas de bruços, ou seja, de barriga para baixo, com o rosto no chão. Porém, o rosto estava afundado na terra, deixando as orelhas no nível do solo. Era bizarro. As 4 pessoas estavam deitadas em forma de círculo, com as cabeças em direção ao meio, e a minha namorada, como 5ª pessoa, a Diana, estava entre eles, formando 5 pessoas. Eu não tinha visto o rosto destas pessoas antes e também não estava vendo agora, já que estavam com o rosto afundado, como eu falei. Eu chamei a minha namorada para sair. Eu disse: Vem, Dai, vamos. Ela meio que não ouviu e eu tive que entrar definitivamente na casinha. Quando eu entrei, eu pude ver certinho exatamente o que eu havia dito. As pessoas deitadas em forma de círculo, com as cabeças apontadas para o meio do círculo e o rosto enterrado na areia. Nisso que eu falei para minha namorada para irmos embora, todos eles juntos apontaram para um buraco que tinha entre a Dai e a criança.
era um buraco oval que provavelmente queriam que eu colocasse o meu rosto. Queriam que eu me deitasse de bruços igual a eles e colocasse meu rosto no buraco, como eles estavam fazendo. É lógico que eu não faria isso jamais. Então eu falei novamente: vem, Dai, vamos! No meio de todos, no centro do círculo e da pequena sala da casinha, tinha um candelabro de ferro espetado no chão. Era um candelabro pesado, parecia. Uma peça de metal estava encaixada em cima do candelabro. No lugar onde era para ter uma vela, tinha essa peça de metal, que era a única coisa que parecia valer alguma coisa, valer algo, ter valor, que parecia ser importante naquele local. Essa peça de metal encaixada no candelabro, que também era de metal e estava fincado no chão, era uma cruz mesclada com um gancho. Uma cruz gancho, não sei explicar. Eu senti que aquilo era uma espécie de símbolo religioso deles. Eles estavam realizando uma espécie de ritual, uma missa que consistia em afundar o rosto, algo assim. Eu nem quis saber, agachei, peguei a Dai no colo e fui sair da casa. Mas um dos homens, sem erguer o rosto do chão, agarrou a minha perna com uma das suas mãos. Ele estava parado, inerte, deitado, mas seu braço se moveu rapidamente e agarrou a minha perna. Na verdade, o meu pé. E ao lado dele estava a mulher, que também estava com o rosto no solo. Também sem olhar, rapidamente ela moveu o braço dela e agarrou o meu tornozelo e começou a arranhar. Então, enquanto ele segurava, ela ficou arranhando. Doeu muito, mas eu consegui me soltar e correr para fora da casinha. Corri uns metros e parei para olhar para trás. Aquelas pessoas, espantosamente, já estavam em pé do lado de fora da casa. Estavam alinhadas. Formavam uma linha, como se fosse uma barreira de futebol. Todas de costas. Estavam paradas e não me perseguiam. Apenas estavam de costas, viradas para casa. Eu parei de correr, pois estava com a Dai no colo e estava um pouco cansado. Fui andando bem acelerado em direção ao meu carro. Sempre que eu parava um pouco e olhava para trás, as pessoas estranhas estavam próximas. Sempre em formação de linha, sempre de costas para mim, viradas para a casinha. Ou talvez para aquele símbolo que tem no meio da sala. Eu não as via me perseguindo, mas sempre que eu olhava para trás elas estavam lá, alinhadas, próximas e de costas. Destravei o carro, coloquei a Dai no banco de trás, entrei e parti rapidinho. Fazia anos que eu não rezava, mas juro que rezei tudo o que pude rezar e lembrava. Para mim, eu estava no inferno. Acelerei meu carro ao máximo, mas não vi aquelas pessoas mais. Fui diminuindo a velocidade e me acalmando. Quando eu estava ali numa velocidade até que lenta, procurando um jeito de sair daquele local, e já afastado alguns metros daquelas pessoas, a Dai começou a rir daquele jeito agudo e do banco de trás ela saltou e começou a arranhar o meu rosto. Eu gritei para ela parar, mas o carro bateu em uma árvore. No hospital falaram que eu bati o carro na saída do túnel. Encontraram nós dois desacordados dentro do carro. Nossa família deu graças a Deus por eu estar em baixa velocidade. Segundo todos, eu dormi no volante. Eu fiquei com alguns arranhões no rosto e um corte feio no tornozelo. Um corte que parece uma cruz ou um gancho. A Dai machucou um pouco o pescoço, mas também ficou bem. Os detalhes impressionantes disso que nós passamos são: 1. Havia folhas, gramas e lama nas roupas da minha namorada. 2. Havia lama nas rodas do carro. 3. Eu não me lembro de ter dormido. 4. Dai se lembra de tudo, mas ela tem outra versão para o acontecido. Ela se lembra de algo muito pior e mais demorado. Depois te mando o relato, Luciano.
5. Em casa, dias depois, Dai me contou que estivemos em 7 além, que ela sabe porque o que ela passou lá foi longo, apavorante e revelador. Luciano, não precisa contar meu relato no seu canal. Preciso só que você me responda a esse e-mail com a sua opinião e análise. Por favor. Um abraço, Denis. E esse foi o relato do Denis. O que achou? Comenta aqui embaixo se quer o relato da namorada dele também. Aproveita para deixar seu like e não se esquece, se inscreve no curso para a gente publicar um conto juntos. Tá bom? Eu vou esperar o seu contato. É isso. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em 7 Além.